Então, gente, boa noite. Essa aqui é mais uma sala Soul Hipnose, em que teremos aqui a presença da Cássia Milani, que vai falar sobre nutrição. Hoje são os 5 dias do mês de julho de 2023. No meu relógio, são 8 horas e 12 minutos da noite. Eu não sei quando você vai ver isso aqui, mas eu espero que você aproveite do jeito que eu tenho certeza que eu vou aproveitar aqui ao longo da apresentação da Cássia. Então, Cássia, é com você, fica à vontade, use o tempo como você quiser. Como a gente não tem dever com absolutamente ninguém, o tempo é todo nosso, então você aproveite ele, tá bom? Eu vou fechar minha câmera para que o espaço seja todo seu. E se você precisar, você me chama, por favor. Tá bom. Bom, Ale, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, né? Quando o Zé mandou mensagem para mim, eu quase levei um susto. Falei, meu Deus, eu não esperava, sinceramente, não esperava o convite, mas assim, fiquei lisonjeada e preparei um conteúdo bem legal, que eu acredito que vai somar muito, né, na prática de vocês, né, de consultório, enfim, da prática terapêutica de vocês, porque no grupo que a gente participa, eu percebo, né, que as pessoas têm muito conhecimento sobre a parte da hipnose em si, né, da psicanálise também, enfim. E eu, como futura nutricionista, que eu vou começar a faculdade em breve, mas tenho formação como técnica também em nutrição já, estudo muito isso de forma também autodidata, já faz alguns anos, eu percebi que você não pode tratar uma pessoa unicamente através do corpo, né, com medicamentos ou de forma natural mesmo que seja, desconsiderando o emocional. Só que o contrário também acontece. Você não pode tratar uma pessoa apenas a nível emocional e desconsiderar as causas biológicas, físicas, fisiológicas, que podem estar juntas, criando um problema que a pessoa tem. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão, né? A gente vai falar bastante de depressão, né? Foi um dos grandes focos que eu tive aqui para fazer essa pesquisa e trazer aqui. A depressão, que é uma coisa que é muito recorrente, né? Depressão, ansiedade são coisas bem recorrentes, eu acredito que na prática terapêutica de vocês. Então, eu pensei principalmente nesse sentido. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão e, obviamente, que a terapia é o carro-chefe, né? A pessoa precisa daquele direcionamento, daquela clareza, daquele acolhimento, muitas vezes. Ela precisa realmente mexer nas estruturas mentais dela para que ela tenha, né, subsídio, digamos assim, para conseguir sair daquela condição. Só que o físico, ele também impacta muito, muito, muito nessa condição da depressão, principalmente, tá? Inclusive, é um tema que eu não vou falar aqui hoje, porque senão ficaria gigante, mas se confunde muito, né? Os médicos que eu acompanho, que eu vejo, principalmente na prática clínica deles, eles falam que confunde muito o hipotireoidismo, por exemplo, que é a disfunção na glândula tireoide aqui, com depressão. Então, às vezes a pessoa ela chega no consultório médico, alguma coisa assim, tomando uma tarja preta para depressão, sendo que, na verdade, é uma disfunção física. Então, observando isso, eu não consigo mais desver, digamos assim. Então, para mim, na minha concepção hoje, não dá para você tratar uma pessoa de forma realmente integrativa, de forma que seja duradoura e que dê realmente liberdade para ela, sem que seja unindo os dois mundos, digamos assim, né? A parte emocional, mental, com a terapia, da forma como seja, o que quer que seja. Aqui no nosso caso é hipnose, mas qualquer outra terapia se encaixaria aqui, somado com a parte física, que eu vou comentar aqui, né, principalmente com suplementação, né, nutricional, nutrientes. Vou comentar aqui também do eixo intestino-cérebro, né, que praticamente é impossível falar, né, de saúde mental sem citar cérebro, sabe? Cérebro não, intestino, desculpa, sem citar intestino, que já é considerado o segundo cérebro. E também vou comentar sobre os picos de glicose, né, o famoso açúcar no sangue, e o quanto isso também é capaz de modificar o comportamento humano. Então, eu escolhi
esses três temas para a gente discutir aqui hoje. Poderia falar muitas outras coisas, mas aí eu acho que não caberia tudo numa aula só, é muito grande, é muito vasto esse conhecimento. Então, eu escolhi esses três, porque eu acredito que seja mais fácil de entender e mais fácil de vocês perceberem também nos clientes de vocês, tá? Na parte dos nutrientes, principalmente, eu deixei bastante sinais que vocês podem ver se a pessoa tem deficiência daquele nutriente ou não, e como que vocês aproveitariam nesse conteúdo aqui. É claro que vocês não vão fazer recomendação, nem experimentar ninguém, até porque, né, só profissionais de saúde realmente podem fazer isso. Mas seria saber, ter ciência, alertar o cliente para que ele procure um profissional de saúde habilitado que possa fazer esse trabalho, né, em conjunto, né, hoje em dia se fala muito de equipe multidisciplinar para tratar um caso de saúde, né, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Então, é nesse sentido que eu quero contribuir hoje, para passar para vocês ficarem sabendo que existe, pelo menos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Não é. Peraí, aí, sim, tá bom. Vocês estão vendo certinho? Alguém poderia me dizer? Acho que está tudo certo, né? Tá tudo certo, Cássia, estamos vendo sim. A Lê está falando? Não estou vendo você. Aí, tá A gente está vendo. Oi? A gente está vendo perfeitamente, tá compartilhada a tela, não se preocupe. Maravilha. Ok. Então, eu escolhi esse tema, né? Adequação nutricional para a saúde mental, né? Esse título, aliás. E a sua importância como os complementam ao tratamento terapêutico. Então, o que eu quero deixar bem demonstrado aqui é que é um trabalho em conjunto, tá? E, assim, sinceramente, uma coisa que eu acredito muito forte é que é impossível, ou praticamente impossível, né? Vamos deixar uma margem de erro aí, né? Mas praticamente impossível uma pessoa que está realmente saudável ficar, assim, em um estado depressivo crônico ou cronicamente ansiosa, cronicamente estressada, né? O que é diferente de passar por altos e baixos, obviamente, isso todo mundo tem em momentos da vida, mas eu digo depressão, ansiedade diagnosticada mesmo. Para mim, é meio que impossível a pessoa ficar num estado assim, estando com um corpo relativamente saudável, né? Porque os nutrientes, eles meio que não deixam isso acontecer, sabe? A nutrição, ela é muito magnífica, assim, muito mágica para mim, nesse sentido, de que tem uma frase que fala, cuide do seu corpo para que ele cuide de você depois. É mais ou menos nesse sentido. Então, o nosso corpo, ele é capaz, sim, de se recuperar. Ele é capaz, sim, de, entre aspas, se autocurar a partir do momento que a gente oferece para ele o que ele precisa. Então, o que ele precisa, principalmente de nutrição, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Dentre vários outros aspectos. Então, a gente vai começar falando, né, do eixo intestino-cérebro. Eu vou explicar aqui para vocês brevemente o que é o intestino, para que ele serve, né? E quais são as suas funções e como que ele realmente impacta na saúde mental, né? Então, Hipócrates tem essa frase aqui, que é realmente muito verdade, a ciência tem comprovado essa frase aqui, que é que todas as doenças começam no intestino. Ele lá, antes de Cristo, já falava isso, e a ciência tem batido muito nessa tecla também, tem descoberto muito disso, de que realmente a maior parte das doenças, elas começam a partir de uma inflamação intestinal ou de uma desbiose, que é o que a gente vai ver aqui, desde doenças locais ali no intestino até realmente doenças mentais, tá? Já tem casos relatados de até transtornos de personalidade sendo causados por problemas intestinais, né? Então, realmente precisa ter um intestino funcionando perfeitamente até para o tratamento terapêutico realmente funcionar, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui,
de repente, está tentando tratar uma pessoa já faz um tempo e ela, às vezes, até melhora um pouco, mas parece que não progride muito. Vocês fazem, às vezes, as sessões... Eu falo porque já aconteceu comigo, tá? Eu já tive uma cliente que foi mais ou menos assim. Eu fazia as intervenções com ela, parece que... Não sei explicar, parece que não colava, sabe? E talvez, né, seja porque o corpo dela nem está preparado para isso. O corpo, ele não consegue receber, né? A gente já sabe hoje, principalmente na questão de trauma, que ele precisa, entre aspas, sair pelo corpo, né? É o que um livro que eu estou lendo hoje chama Quem Ama Não Adoece, um livro que eu estou lendo nesse momento, ele explica muito isso, né? Que o trauma, ele normalmente sairia pelo corpo, né? E quando ele não sai, quando acontecem as doenças, né, físicas. Então, às vezes, o corpo da pessoa não está preparado para processar a terapia que você está aplicando. E como que a pessoa resolve isso? Principalmente, né, no primeiro momento é resolvendo essa questão do intestino. Se ela tiver algum problema intestinal, ela precisa resolver isso daqui, tá? Porque senão, eu arrisco a dizer que é muito difícil ela ter um avanço significativo a longo prazo, tá? Porque realmente o intestino ele impacta demais no nosso cérebro. Então, para que serve o intestino, né? Uma revisão básica aqui. Ele serve principalmente para absorver os nutrientes, então tudo que a gente come é absorvido no nosso intestino. Então, as vitaminas, os minerais, as proteínas, carboidratos, gorduras, etc. Tudo é absorvido no intestino. Imagina que o intestino é uma grande peneira, ou um tecido, né? Um grande tecido, em que algumas coisas ficam retidas, o que não pode passar para a corrente sanguínea fica retido nesse tecido, nessa peneira, e o que precisa passar, que são os minerais, prontos para serem absorvidos pelas células, eles passam por essa peneira. Então, o intestino ele serve para isso, ele separa uma coisa da outra. Por isso que ele é a principal barreira imunológica, né? Porque o que a gente come é cheio de bichinhos, cheio de bactérias, e essas bactérias elas entram, e é no nosso intestino que elas vão ficar retidas, né? Que elas vão ficar separadas, que elas não vão para a corrente sanguínea, porque se elas fossem, elas causariam grandes problemas. Então, é no intestino que está a maior parte do nosso sistema imunológico. É por isso, tá? Por isso que falam também muito sobre a relação entre o intestino e a imunidade, né? Que pessoas que têm um intestino bom tendem a ficar menos doentes, e é por conta principalmente disso, tá? Mas o que interessa realmente para a gente são duas coisas. As bactérias do intestino, que elas são chamadas de microbiota, né? Ou floresta de bactérias, tem vários nomes. No nosso intestino, ele abriga trilhões de bactérias. Trilhões. Gente, não sei se vocês sabem quanto que é trilhões. É muito. Mais ou menos estima-se aí que de 2 a 3 quilos do nosso peso corporal é bactéria. A gente tem mais bactéria do que célula no nosso corpo. É uma quantidade, assim, absurda. E essas bactérias, elas influenciam demais na nossa saúde como um todo, tá? E essas bactérias, elas ajudam também na absorção de nutrientes, elas ajudam a produzir enzimas digestivas, elas ajudam a combater os patógenos que vêm através da alimentação, tá? Então, as bactérias positivas, boas, que fazem bem para a nossa saúde, elas ajudam também na nossa imunidade nesse sentido. E a segunda coisa que nos interessa aqui é o sistema nervoso entérico, tá? Então, assim, a gente sabe que nossos intestinos, eles são conectados através do cérebro via nervosa pelo nervo vago, né? Que ele sai daqui, enfim, nervo vago, vocês sabem, né? Ele sai do cérebro, basicamente, e ele literalmente conecta com o intestino, né? Só que o nosso intestino, ele tem um sistema tão único que criaram um nome sistema nervoso entérico, tá? E esse sistema nervoso, ele tem neurônios. Então, isso foi uma descoberta, assim, magnífica também, de que existem neurônios no nosso intestino. Existem células cerebrais no intestino. É até um pouco confuso de falar, né? Células cerebrais no intestino. Existem mais ou menos 500 milhões de células. E essas células funcionam de forma independente do cérebro, tá? Elas não dependem do sistema nervoso, né, aqui do cérebro para funcionarem. Elas funcionam sozinhas. Por isso que
se criou esse nome, né, de sistema nervoso entérico, que é como se fosse um sistema nervoso separado do nosso cérebro. E é nesse sistema nervoso que é produzido cerca de 90% da serotonina. A serotonina, né, como neurotransmissor aí do bem-estar, do prazer, da felicidade, ele é muito, muito, muito importante, principalmente em termos de depressão. A gente sabe que muitos dos remédios, né, para depressão, eles trabalham basicamente com serotonina, seja dando serotonina sintética, ou seja mantendo a serotonina mais tempo na corrente sanguínea, né, por diversos mecanismos, mas eles basicamente trabalham à base de serotonina. E é no sistema nervoso entérico, no intestino, que essa serotonina era naturalmente produzida. Só por aí já dá para a gente entender que cuidar do intestino ela é fundamental quando a gente pensa em termos de saúde, bem-estar e em termos de pressão de depressão, tá? Então, deixei até essa fotinha aqui. Essa foto foi essa imagem, né, essa arte, foi daquela revista, acho que super interessante. Acho que é da editora Abril, se não me engano. Agora não lembro. Foi uma das matérias mais, assim, que mais bombaram na época sobre eixo intestino-cérebro. E eu achei bem interessante colocar aqui, né? Porque eles são realmente conectados, né? Literalmente conectados. Aí, passou. Então, falando um pouco mais sobre a microbiota, eu acho que eu acho que vou desligar minha câmera. Porque eu tô percebendo que a minha imagem tá travando bastante. Eu acho que eu vou desligar, eu acho que vai ficar melhor. Enfim, vocês não precisam me ver agora. Então, falando um pouco mais sobre a microbiota, principalmente, né? Hoje em dia já se considera a microbiota como o terceiro cérebro, né? De tão importante e de tão singular que ela é no comportamento, né? É como se as bactérias elas também se comportassem de uma forma meio que autônoma, digamos assim. Então, a microbiota ela é composta aí por mais de 100 trilhões de bactérias, de mais de 1.000 espécies diferentes, e essa composição ela é modulada principalmente pela alimentação e pelo nível de estresse que a pessoa tem. Então, essas bactérias aqui, elas produzem, né, como eu havia dito, enzimas, ela digere, né, os alimentos, e elas também ajudam na produção da serotonina, tá? Por isso que esse termo aqui, enfesado, gente, eu lembro o dia que eu entendi esse termo enfesado aqui. Que quando a gente fala que a pessoa está enfesada, ela está nervosa, está irritada, está chata, né? Quando a gente fala que ela está enfesada. Quando a pessoa está com o intestino preso, certo? Que ela está literalmente enfesada, tipo, cheia de fezes. É porque quando a pessoa está nesse estado, né? Quando o intestino ele não está funcionando bem, essas bactérias elas começam a se modificar e elas começam a produzir toxinas, né? Porque as bactérias, as boas, digamos assim, elas começam a morrer e começa a dar lugar para bactérias que são maléficas, né? Principalmente bactérias assim, de putrefação mesmo, as bactérias que se encontram, principalmente em cadáveres, por exemplo, né, que elas começam a realmente apodrecer ali. É uma coisa um pouco até meio nojenta de pensar, mas acontece isso, e isso é muito sério, tá? Inclusive, só um adendo, eu sei que isso é meio impossível de acontecer, mas é possível a pessoa morrer de constipação, por intoxicação, né? A pessoa, ela não sei se já aconteceu, se deve ter relatos na literatura médica de casos assim, mas é muito raro, né? Geralmente a pessoa, quando está num estado muito, muito ruim, ela vai para o hospital, enfim. Mas dá para acontecer da pessoa falecer por intoxicação, ela se intoxica ela mesma, assim. Então, só para vocês terem noção do quanto isso é sério. E essas substâncias tóxicas, né, que essas bactérias que estão em desequilíbrio produzem no intestino, elas conseguem viajar até o cérebro, seja por via do sistema nervoso, né, pelo nervo vago, seja por via química, né, e pela corrente sanguínea. Porque lembra que eu disse que o intestino ele é como se fosse uma peneira, né? Ele deixa passar algumas coisas e outras não. Nesse caso, começa a meio que passar essas toxinas pela corrente sanguínea através do intestino e elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica do cérebro e abrir um quadro de neuroinflamação, tá?
que resulta desde um humor prejudicado até uma depressão, tá? Em casos crônicos daqui, ok? Em casos crônicos, né? É mais fácil a gente perceber o humor prejudicado, né? Para vocês verem como que o intestino é tão importante para nosso bem-estar, de forma geral, tá? E a produção de serotonina, né? Quando a gente está com o intestino em desequilíbrio, quando está acontecendo uma desbiose, está com constipação, quer que seja, a produção de serotonina também é prejudicada, tanto por conta, né, das bactérias estarem em desequilíbrio, quanto por conta também do próprio sistema nervoso estar sobrecarregado ali, né? O sistema nervoso entérico, ele fica bagunçado também. E isso atrapalha a produção de serotonina, né? Que contribui significativamente para a depressão, principalmente, ok? Então, cuidar da saúde intestinal é uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, tá? Porque, literalmente, o intestino inflamado, assim, tudo vai mal. Porque é o intestino que vai absorver os nutrientes que vão fazer todas as outras funções do nosso corpo. Então, se o intestino não estiver bom, dificilmente qualquer outro tratamento vai funcionar, tá? Então, só para ficar bem claro a importância, né? Principalmente em termos aqui de serotonina, enfim, que o intestino tem para a saúde mental, principalmente, né? A nível de cérebro. Aí aqui eu coloquei algumas coisas que podem acontecer caso a pessoa tenha uma desbiose intestinal crônica, né? Crônica a gente pode considerar aí acima de 6 meses, tá? 6 meses com sintomas, ok? Então, já tem estudos falando sobre autismo. Esses estudos aqui, gente, só para fazer um adendo, né? Com exceção da depressão e ansiedade, que já tem mais comprovação, os outros sintomas que eu coloquei aqui, as outras doenças, precisam de mais validação, obviamente, né? Mas já existem relatos de pioras em casos de autismo, Parkinson, Alzheimer, né, por motivos óbvios, porque as toxinas, elas conseguem chegar no cérebro, então isso pode piorar casos assim, tá? Irritabilidade, né, ansiedade, depressão, irritabilidade, transtorno de personalidade, tá? Também podem, né, pessoas que têm transtorno de personalidade, elas podem ser muito prejudicadas aqui por conta de uma desbiose ou de um problema intestinal, ok? Aí, beleza, né? Entendi, Cássia. Entendi a importância de cuidar do intestino, entendi que é no intestino que a gente produz a serotonina, que é tão importante em termos, né, de saúde mental, de depressão. Beleza. O que eu tenho que fazer agora, ou pelo menos o que eu tenho que recomendar que o meu cliente faça para cuidar do intestino dele minimamente, né? Obviamente que, se houver uma condição clínica já estabelecida, como uma síndrome do intestino irritável, como a doença de Crohn. A doença de Crohn é autoimune, mas ela vai para o intestino. Uma retrocolite ulcerativa, ou uma própria diarreia crônica, ou uma constipação crônica. Enfim, é necessário, sim, fazer um acompanhamento com algum nutricionista, ou médico, ou alguém habilitado, né, para orientar esse paciente, comentar ele e tal. Mas tem coisas que qualquer pessoa pode fazer, que já vai melhorar muito, tá? Que é principalmente aqui uma dieta rica em fibras, tá? Porque as fibras, fibras, para vocês entenderem, são carboidratos que não são, nosso corpo não tem a capacidade de absorver em forma de glicose, né? Nosso corpo não quebra as fibras, são principalmente celulose, enfim, são moléculas grandes de carboidratos que o nosso corpo não processa e ela passa inteira, digamos assim, pelo trato digestivo, e elas têm uma importância muito grande no sentido de limpar mesmo, né, de desintoxicar através das fezes. Então, ela tem essa função de formar o bolo alimentar para ele sair como deve sair. Então, uma dieta rica em fibras vai fazer com que esse intestino tenha substância, ele tenha suporte para que ele funcione adequadamente, tá? Uso de probióticos, o probiótico precisa realmente de um probiótico de farmácia, né? Ele vai precisar de uma prescrição, mas a pessoa pode usar, por exemplo, alimentos fermentados, como tofu, tempê, miso, deixa eu pensar, kombucha, kefir, tem uns mais caseiros, tipo Rejuvelat, que tem uma bebida
Essa eu já fiz em casa, fica a dica para vocês, gente. Chama tepache, que é uma bebida fermentada de abacaxi, muito gostosa, assim. Nossa, ela é muito gostosa, super docinha. Enfim, tem várias opções, né, que a pessoa pode incluir no dia a dia, né, da alimentação dela, que vai ajudar a repovoar, digamos assim, o intestino dela com boas bactérias, né? Porque esses alimentos fermentados, eles contêm bactérias do bem, digamos assim. Então, eles vão ajudar a repovoar, digamos assim, o intestino dessa pessoa. Eliminar os elementos inflamatórios e alergênicos até que se recupere a integridade intestinal. Isso daqui, gente, assim, dá uma dor no coração de falar, mas é importante, não poderia deixar de falar disso. Que, parar para pensar, quando você vai limpar um cômodo, você começa por onde? Você não começa tirando o lixo? Você começa tirando o excesso? Você não começa varrendo para limpar a sujeira? É mais ou menos essa ideia. Se você quer recuperar seu intestino, você tem que começar tirando o que está te inflamando, o que está inflamando esse intestino. E quais são os alimentos, sim, mais inflamatórios, assim, que praticamente qualquer pessoa vai se beneficiar da exclusão, pelo menos por um período, tá? Não precisa ser para sempre, na verdade, quem não tem alergia a determinados alimentos não deve tirar para sempre todo o Citramen ou qualquer tipo de alimento, porque você pode desenvolver intolerância a ele. Mas, pelo menos, até a pessoa se recuperar, se restabelecer, é legal fazer uma exclusão. Então, seriam esses alimentos: o leite e todos os seus derivados. O glúten, né, a farinha de trigo, o centeio, cevada, açúcar refinado, principalmente. Álcool, nem preciso dizer, né? Álcool não tem absolutamente nada de bom, né? Só é gostoso, mas não tem absolutamente nada de bom. Apesar de que eu não gosto muito, mas enfim, as pessoas gostam, né? Não tem utilidade nenhuma para o corpo. Seriam esses alimentos, né? Agora tem os alimentos que podem ser alergênicos para determinadas pessoas, como, por exemplo, amendoim, soja, milho, arroz, vou pensar, castanhas, frutos do mar, às vezes a pessoa pode ter alergia. Então, qual que é a ideia? É tirar os alimentos que estão causando ali microlesões, né? O que que são? O que tem um processo inflamatório no intestino? É quando esse intestino ele está agredido, ele está machucado. E quando, né, quando a gente machuca um pedaço da nossa pele, por exemplo, não fica vermelho, inchado, ardendo, às vezes junta um pus e cicatriz e tudo. É basicamente a mesma coisa que acontece dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos, tá? Então, quando esse processo inflamatório está acontecendo, a gente precisa tirar o que está causando essa inflamação para que ele cicatrize, digamos assim. Então, esses alimentos, eles são interessantes aí da pessoa fazer uma dieta por um tempo, uma dieta de exclusão desses alimentos, ou pelo menos testar, né? Às vezes ela... Porque, assim, existe uma questão da individualidade biológica, né? Cada pessoa é um organismo único, cada pessoa vai responder diferente a esses alimentos. Então, assim, é legal testar e ver quais que ela se beneficia, quais que ela não se beneficia. Isso realmente precisa, assim, de um entendimento maior da parte de nutrição. Mas, assim, se tirar esses que eu citei, né, o leite, o glúten, o açúcar, o álcool, que são os que mais inflamam o corpo de forma geral, eu acho que já ajuda demais, assim, pelo menos tem uma grande resposta. Assim, poucas pessoas, praticamente ninguém que eu vi até hoje não se beneficiou da exclusão desses alimentos por um tempo, tá? Então, aqui, só para, antes de eu ir para o próximo tópico, esses alimentos que eu coloquei aqui, essa fotinha que está aqui, eles são alimentos chamados pré-bióticos, tá? O que são pré-bióticos, né? Antes de eu ir para outra parte aqui, só para fechar essa ideia. Os probióticos aqui, os probióticos, eles fornecem bactérias. E os prebióticos, eles servem de alimento para essas bactérias. Porque se você só colocar bactéria no seu intestino, mesmo que sejam bactérias boas, se elas não tiverem comida, elas vão morrer. E você vai só torrar seu dinheiro com probiótico, que, diga-se de passagem, não é algo barato, tá? Os de farmácias manipulados, quero dizer.
Então, é interessante que durante um tratamento, né, a nível intestinal, a pessoa inclua esses alimentos. Tem outros também, aqui são só alguns exemplos, né, de alimentos prebióticos que vão servir de alimento para essas bactérias, tá? Inclusive, eu quero dar um destaque para a banana, né, que a banana, ela é muito conhecida por ser por ser um alimento rico em triptofano, né? E o triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Então, ela super se encaixa nesse caso aqui de depressão, principalmente. Você junta aí uma banana com cacau em pó, fica maravilhoso. E é um super alimento aí para dar uma levantada no humor até. Né? Ela vai ajudar na produção de serotonina também. Então, é legal colocar esses alimentos aqui, tá? São algumas sugestões. Outra coisa, desparasitação. Gente, eu descobri sobre desparasitação não faz muito tempo. E eu fiquei chocada. É até um pouco estranho de pensar. Mas se você não toma algum tipo de vermífugo a cada 6 meses, é tipo 99,999% de certeza que você tem parasita no seu corpo em algum lugar. Né? Desde. Não, quando a gente pensa em parasita, a gente pensa na lombriga, né? E não é só lombriga que eu tô falando, existem diversos outros parasitas, até unicelulares, né? Que eles vivem dentro do nosso corpo e que eles podem estar atrapalhando a gente. Né? Eles podem estar sugando nossos nutrientes, eles podem até, né, só para citar aqui, poderia expandir mais esse ponto, mas só para citar. Existem alguns tipos de parasitas que podem chegar no cérebro e podem dar problemas também, tá? Então, fazer desparasitação é importante também para regularizar o intestino, né? E para eliminar do corpo esses parasitas, esses bichinhos, digamos assim, que a gente tem contato, e assim, meio que não tem como não ter contato com esses parasitas, principalmente para quem tem animais em casa, ou para quem convive com criança. Por isso que falam para criança, né, dar remédio de verme para criança, meio que preventivo, né? Porque a criança, ela passa a mão no chão, lambe o chão, brinca com o cachorro, enfim, não lava a mão, e não tem como você controlar muito isso, né? Então, já dá o vermífugo como preventivo, mas a gente também deveria fazer isso, porque principalmente para quem tem bicho em casa, né? Mas para quem tem bicho ou para quem, assim como eu, mora em zona rural e pisa muito na terra, enfim, para quem vive, não vive numa bolha, vai precisar fazer uma desparasitação, tá? Isso aqui vai ajudar muito. Às vezes, tem pessoas que têm um grau de infestação tão grande que faz uma desparasitação e a pessoa muda completamente, sabe? E aí, sobre a desparasitação, eu deixei aqui no cantinho esse produto aqui, chama Sem Verme. É um nome meio um trocadilho, né? Ele é sem verme, porque, tipo, tira os vermes de você, ele é um kit de desparasitação natural, só que ele também remove mais de 100 tipos de verme do corpo, tá? Então, é um trocadilho o nome que eu achei bem legal. E, enfim, é uma forma segura de estar fazendo isso, né? De diversas maneiras, mas é um jeito mais seguro de fazer isso, tá? Não é barato, tá? Já aviso, né? É um pouco salgado o preço, mas vale a pena. Porque às vezes é o que a pessoa precisa. E por último, praticar alguma atividade física para estimular o peristaltismo, né? Peristaltismo, para vocês entenderem, é o nome que se dá para os movimentos que o nosso trato digestivo faz, né? Então, o nosso trato digestivo ele é revestido de músculos que vai empurrando o bolo alimentar pelo sistema digestivo inteiro, né? E quando a gente faz atividade física, a gente está mecanicamente estimulando esses movimentos, né? Então, sem contar que a atividade física tem diversos outros benefícios, ela por si só já é antidepressiva, tá? Existem, inclusive, estudos bem recentes desse ano que eu estava dando uma olhada, algumas pessoas comentando, que os músculos, eles são capazes de liberar um tipo de hormônio, né? Eu não entendi muito bem ainda, não fui muito a fundo nesse tema, mas esses estudos falavam sobre os músculos, quando eles se movem, né, tem um gasto ali dos músculos, eles conseguem liberar na corrente sanguínea uma substância que serve como antidepressivo, tá? Então, eles conseguiram comprovar que sim, a atividade física, por si só, já é um antidepressivo natural,
tá? E a atividade física também vai super beneficiar o intestino nesse sentido de auxiliar, né, os movimentos intestinais e tal. Então, é mais nesse sentido também, tá? Tá, agora aqui, sobre o intestino, é isso. Agora eu vou falar sobre os picos de glicose, tá? Isso daqui também foi uma coisa que eu descobri não faz tanto tempo, assim, mas é muito, muito importante de ser citado, tá? O que são picos de glicose? Tudo que a gente come, principalmente os carboidratos, né? Carboidrato, para recapitular, são principalmente cereais, tipo arroz, milho, aveia, as raízes, tipo batata, mandioca, beterraba, enfim. E as frutas também têm carboidratos, né? São os açúcares, digamos assim. Tudo que a gente come, principalmente dessas fontes que eu citei, vai se transformar em uma molécula chamada glicose. E a glicose, ela é a principal fonte de energia das células, tá? Então, é a glicose que é capaz de entrar nas células e produzir energia, ATP, né, que é a forma de energia que nosso corpo produz, mas basicamente elétron, gente. Se vocês forem estudar a questão da respiração celular, vocês vão ver que, no fim das contas, a glicose, ela se transforma em energia, literalmente. Então, a glicose, ela é a principal fonte, né? É a primeira via, né? O nosso corpo, ele consegue até utilizar outras fontes de energia, como a gordura, enfim, mas é mais difícil. A glicose é o que ele prefere, digamos assim. E ela varia, certo? A gente precisa ter uma quantidade de glicose nos tecidos, né? Peraí que... não sei se aconteceu alguma coisa aqui. Enfim. Onde eu estava, né? Que a glicose, ela precisa estar. Então, uma parte dentro das células, para que ela esteja produzindo essa energia, e uma parte precisa estar na corrente sanguínea para manter ali a nossa glicemia estável, né? A glicemia é a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Por que que ela precisa estar na corrente sanguínea? Porque se a gente, por exemplo, precisar de um gasto energético rápido, por exemplo, a gente, sei lá, pensa, né, na época dos nossos antepassados, né, há milhares e milhares de anos atrás, que tinha que correr de bicho, tinha que se defender, etc. Quando a gente tem um gasto muito rápido né, uma necessidade energética muito rápida, vindo de tentar se defender, correr, alguma coisa assim, essa glicose que está na corrente sanguínea, ela é rapidamente absorvida. E se não tiver glicose suficiente na corrente sanguínea, não tem energia suficiente para o corpo funcionar. E aí o que acontece? A pessoa desmaiar, enfim. Então, essa variação do nível sérico, tá? Nível sérico é o nível que está no sangue. Essa variação do nível sérico de glicose pode modificar o funcionamento do cérebro e o comportamento. Porque o nosso cérebro, ele tem um gasto energético muito alto. Ele usa aí por volta de 20 a 25% das nossas calorias do nosso dia. Então, ele é um cérebro muito pequeno, quer dizer, ele é um órgão relativamente pequeno e tem um alto gasto calórico. Então, quando essa glicose ela não está estável na corrente sanguínea, o nosso cérebro vai sentir. Vai faltar, ou vai faltar energia para ele funcionar, ou vai ter uma sobrecarga, né, que aí já entra mais na parte comportamental, vai ter uma sobrecarga de energia e a pessoa pode ficar um pouco agitada, enfim. Então, ó, grandes variações da glicemia, além de gerar estresse oxidativo e danificar as células, né, porque o açúcar, né, isso é bem conhecido já. O açúcar, ele vai agredindo as nossas células, né? Existe um fenômeno chamado glicação, e o estresse oxidativo, enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o açúcar em excesso, né, a glicose em excesso, ela danifica as células, ela mata as células, tá? Mantém o corpo em estado de alerta constante, levando a comportamentos agressivos, dificuldade em lidar com frustrações e maior reatividade. Então, aqui nesse sentido, tanto a falta da glicose quanto o excesso podem modificar os nossos estados mentais. Então, a falta dela, né, que acontece muito, por exemplo, em pessoas que seguem uma alimentação low carb ou cetogênica, né, que é reduzida, bastante reduzida em carboidratos,
essa pessoa vai ficar mais estressada, mais irritada, e assim, com a adrenalina a mil, né? Talvez eu nunca fiz low carb na vida, mas se vocês já fizeram ou já viram alguém fazendo, a pessoa ela fica mais reativa, ela fica mais irritada, porque começa a faltar, né, energia para o seu corpo, para o seu cérebro, de forma geral, né? Até o corpo entender que ele tem que usar gordura como fonte de energia, então tem essa lacuna aí em que a pessoa fica mais irritadiça. E o excesso pode deixar a pessoa muito agitada, tá? Muito, assim, muito, sim, parece que usou uma droga, que é quase que uma droga, né, se for ver. Mas ela fica muito agitada, tá? Então, tanto o excesso quanto a falta vão modificar o funcionamento do cérebro, pode prejudicar o funcionamento do cérebro, pode modificar o comportamento, tá? Então, para a gente manter a nossa saúde mental e o comportamento estáveis, né, através do equilíbrio do açúcar do sangue, né, de manter níveis adequados, nem para mais, nem para menos, da glicemia, é importante, né, seguir algumas estratégias para evitar essa variação. Calma aí que tem uma menção. Ah, tá. Ah, a Rosane saiu. Tá bom, sem problemas. Enfim, a gente precisa evitar ter essas variações e existem estratégias para isso, tá? Algumas estratégias para a gente manter a nossa glicemia estável de acordo, né, com os conhecimentos que eu adquiri com o slide que eu vou mostrar depois. Mas, enfim, vamos por aqui primeiro. Comer na ordem certa. Porque, sim, não basta só comer. Você precisa comer na ordem certa. Que são, primeiro, as fibras, depois as proteínas, depois os carboidratos. Por quê? Se você come a mesma comida, vamos pensar, um prato de batata com carne de panela e brócolis. Se você começa comendo a batata, depois a carne, depois o brócolis, você vai ter pica. Porque você vai estar comendo o carboidrato, que é a principal fonte de glicose, de estômago vazio. E quando você está de estômago vazio, a absorção pelo seu intestino fica muito acelerada. Porque você está em jejum, né? Provavelmente de algumas horas, seu corpo já está notando a falta da glicose. Então, a hora que cair glicose no seu estômago, querido, ela vai ser sugada, assim, loucamente. Então, se você comer qualquer carboidrato de estômago vazio, vai dar pico, tá? Vai dar um pico maior do que deveria, tá? Agora, quando você come, primeiro uma fibra, que seria um legume, uma folha, né? Uma salada, ou, enfim, seriam vegetais e folhas, principalmente. Essas fibras, elas vão criar como se fosse uma camada protetora no seu intestino. Elas vão forrar, digamos assim, no seu intestino. E depois, quando você come aqui uma proteína, ou poderia ser também uma gordura, tá? Ou os dois juntos, você também vai estar, né, colocando mais uma camada ali no seu intestino, e depois vem o carboidrato. Aí você vai poder comer o carboidrato e não vai dar pico de glicose. Essa estratégia de comer primeiro a fibra, depois a proteína, depois o carboidrato, reduz em até 70% a absorção da glicose. A mesma comida na ordem certa, reduz em 70% o pico de glicose. Isso é muito, tá? É muito significativo. Então, sugestão, vai comer um doce? Não, jamais, sim, pode ser alguma coma doce de estômago vazio. Porque você vai explodir de glicose na sua corrente sanguínea. Principalmente doces mesmo, doce tipo bolo, chocolate. Se você vai comer, come como sobremesa depois de uma refeição. Ou come uma fonte de fibra ou proteína junto, ou coloca uma fonte de proteína junto desse doce para reduzir o pico de glicose dele. Tá? Isso é uma estratégia muito fácil de seguir e que pode manter a glicose bem estável na corrente sanguínea. Outra estratégia, vinagre de maçã antes das refeições. O vinagre, eu coloquei de maçã porque ele é o melhor, mas poderia ser qualquer outro.
O ácido acético do vinagre, ele também modifica a absorção da glicose pela corrente sanguínea, tá? Então, quando a gente toma aí uma colher de sopa de vinagre em um copo de água, meia hora antes das duas refeições principais, ou das três, que seja, ele também vai reduzir muito, muito, muito o pico de glicose no sangue, tá? O ácido acético, ele modifica a absorção da glicose, tá? Jejum intermitente também é uma estratégia, se houver recomendação, tá? Não é para todo mundo, jejum não é para todo mundo. Mulheres precisam ter cuidado, tá? Por experiência própria, precisa ter cuidado, porque o organismo feminino, ele é mais sensível ao estresse, e o jejum, ele é um pouco estressor para o corpo. Então, se a pessoa tiver a recomendação, né, se for possível para a pessoa fazer um jejum intermitente, ele é muito bom também para baixar, por exemplo, a triglicérides, para regular a insulina, enfim, ele tem diversos benefícios aí para desinflamar o corpo também, é recomendado, tá? Também. Praticar exercício físico, né, se movimentar, porque o próprio exercício físico, ele já vai exigir glicose, né, os músculos vão exigir essa glicose, então, o exercício físico por si só, de novo, ele aqui, né, maravilhoso, ele também vai atuar a nível mental, né, de saúde mental, nesse sentido de reduzir, de manter estável a glicose no seu sangue, e, consequentemente, mantendo o seu cérebro em funcionamento equilibrado. Então, ele vai ajudar nesse sentido também. E manejar o estresse no dia a dia, né, porque está todo mundo hoje em dia estressado, e o próprio estresse, por si só, uma situação que o corpo demanda mais glicose, né? Sempre que o corpo está estressado, ele entende que é como se a gente estivesse correndo do leão, lembra? Nossos antepassados há milhares de anos, qual que era o estresse deles? Era boleto? Não era boleto, era leão, era tigre, enfim, era a gente querendo roubar, matar, enfim. Era esse tipo de estresse, né? Era essa a preocupação deles na época. Então, ai, tem alguém entrando na sala. Enfim. Então, todo tipo de estresse vai dar pico de glicose no sangue, tá? Mesmo que você não coma, mas vai dar um pico, tá? Então, manejar o estresse no dia a dia também é muito importante para regular, manter estável a sua glicose. E agora, eu quero que vocês conheçam essa moça aqui. Vocês me perdoem, eu não sei pronunciar o nome dela, é Jessie alguma coisa, ela é francesa, tá? Eu não sei falar francês, eu nem me arrisco a pronunciar o nome dela, tá? Mas essa mulher, ela tem uma história muito interessante, tá? Assim, ela vende esse livro, assim, já tem sei lá quantas milhares de cópias vendidas no mundo, em que ela vivenciou isso na prática, essa questão da glicose, né? E hoje ela só fala disso, né? Ela palestra, dá podcast, escreveu livro e tal, sobre a questão da glicose, do quanto é importante você regular a glicose no seu corpo para a sua saúde de forma geral. E o que aconteceu com ela, né? Qual que é a história dela com isso? E aqui essa história vai demonstrar muito para vocês a importância de regular a glicose para a saúde mental. Quando ela tinha 19 anos, ela sofreu um acidente. Ela pulou de uma cachoeira, estava brincando com os amigos dela, e ela saltou de uma cachoeira. E quando ela caiu na água, ela caiu de mau jeito e fraturou a coluna. E ela, assim, até hoje ela fala que ela não sabe como que ela não morreu nesse dia, porque ela quase morreu mesmo, ela quase ficou paraplégica, ela fraturou a coluna muito feio, quebrou clavícula, enfim. Foi terrível. E ela ficou paraplégica por um tempo, né? Ela voltou a se movimentar, mas ela ficou paralisada por um tempo. Só que ela né, tinha acabado de passar por um trauma muito grande, né? E ela estava sem poder mexer o corpo, porque lembra, o trauma ele precisa ser pelo corpo. Então, quando a pessoa está com um nível de estresse, né, vivenciando um trauma, sem poder se mexer para liberar esse trauma, ela começou a ficar louca. Ela começou a ter crise de pânico, ela começou a ter despersonalização, ela começou a entrar numa depressão muito profunda. Enfim, e aí, né, só para resumir a história dela, ela percebeu, por pura observação, né, ela percebeu que quando ela comia coisas
com açúcar, ela tinha crises. Esse negocinho branco que ela tá no braço é um negocinho que você coloca para medir a sua glicemia em tempo real. Então, é um negocinho que você coloca no braço e você, acho que conecta no celular, alguma coisa assim, e ele mede a sua glicemia, o quanto que está o seu pico de glicose em tempo real. E ela usava esse negocinho e ela foi observando que todas as vezes que ela comia alguma coisa doce e ela tinha um pico, ela tinha uma crise. E aí ela começou a observar isso e começou a fazer testes com ela mesma quando ela, assim, de fazer estratégias para evitar esses picos e como que ela ficava, como que o comportamento dela se modificava. E ela percebeu que quando ela mantinha a glicose dela estável, ela não tinha crises. E aí, enfim, ela começou a desenvolver esse trabalho e hoje ela basicamente só fala disso. E é legal porque ela publica muito desses mapinhas aqui, ó. Em que ela mede, isso daqui é o pico, tá, de glicose, em que ela mede em tempo real, e depois ela, enfim, ela cria conteúdo com isso. E aqui, ó, lembra que eu tinha comentado para vocês agora um pouco, que o estresse, por si só, ele já aumenta o pico? Aqui ela mediu o pico de glicose dela ao longo de mais ou menos uma hora, aqui, ó, 1 hora, 2 horas, em uma reunião estressante. Então, não foi com comida isso daqui, foi com um momento de estresse, uma reunião estressante. Olha o pico de glicose. Porque o nosso corpo acha, quando a gente está estressado, que a gente vai sair correndo, que a gente vai lutar, que a gente vai fazer alguma coisa que vai demandar dos nossos músculos glicose. Então, ele joga glicose para a corrente sanguínea. Ele tira das células, ele tira do estoque, digamos assim, e joga para a corrente sanguínea para ser usado a qualquer momento. É isso que o nosso corpo entende, tá? Então, olha como que fica uma reunião tranquila. Praticamente não tem pico. Então, isso aqui é muito, muito significativo, tá? Então, assim, às vezes uma pessoa que vive em um ambiente estressante, vive uma vida estressante, ai, Ariela! Oi, Ariela! Ai, peraí que minha câmera tá fechada. Oi, querida! Ai, você entrou, não acredito. Gente, a Ariela é minha cliente. Oi! Vou fechar minha câmera. Vou deixar minha câmera aberta, vai. Vou deixar minha câmera aberta. Vamos ver se funciona com minha câmera aberta, porque tava travando muito. Enfim. Nossa, perdi o que eu tava falando. Enfim, a reunião estressante. A reunião estressante, ela dá pico. A reunião não estressante não dá pico de glicose. Então, quando a gente tem uma vida muito estressante, a tendência é a gente ter sempre esses picos. E esses picos, ao longo do tempo, eles vão prejudicando muito a nossa saúde, principalmente cerebral. Nosso cérebro vai ficando pifado, tá? Aí aqui do lado eu coloquei... Peraí, deixa eu arrastar aqui. Aí aqui do lado eu coloquei aquele negócio do vinagre, né? Aqui é com comida já. Aqui ela comeu, tá? É ela que faz esses testes. Ela comeu um croissant, que é esse pãozinho aqui, e olha o pico, ó, passou muito da linha do que deveria, ó. Deu um super pico, depois deu uma super queda. Esse pico e essa queda é muito estressante para o corpo. Isso aqui é horrível para o corpo, tá? Isso aqui machuca as suas células, lesiona os seus tecidos, faz o seu cérebro ficar em piripaque, assim. É muito ruim. Aí aqui ela tomou, acho que é um drink que ela ensina no livro dela, com vinagre. Lembra do vinagre de maçã? Ela tomou esse drink antes de comer o croissant. E olha aqui, praticamente não deu pico. Gente, isso daqui é muito impressionante. Não sei se eu que sou fascinada por isso, mas eu acho isso aqui magnífico. Praticamente não deu pico, né? Olha só, um pãozinho sozinho dá esse super pico e um pão antes, né? Tomar um vinagre de maçã antes do pão mantém sua glicose estável, tá? Isso daqui é muito importante. Então, se o seu cliente vive estressado, vive, assim, sempre com grandes picos, essas estratégias que eu mostrei aqui podem ajudar. Nossa, travou, peraí. Aí. Isso que eu mostrei aqui pode ajudar ele a se manter mais estável. Eu vou fechar minha câmera aqui, minha câmera está travando muito. Enfim, depois eu abro no final, tá? Essas estratégias vão ajudar muito o seu cliente a se manter mentalmente mais estável, tá? Então, se vocês quiserem,
saber mais, né, sobre esse tipo de conteúdo, recomendo o material dela, tá? Eu acho que tem um livro em português, eu ainda não li, mas eu vi muitos podcasts dela que ela conta, basicamente, né, como que é a história e tal. Então, é bem interessante. Acho que de glicose é isso. Beleza. Isso daqui foi sobre intestino e sobre glicose. Agora a gente vai falar de algumas vitaminas que são muito importantes para a saúde mental, né? Para a saúde de forma geral, mas elas têm um impacto muito significativo na saúde mental, tá? Das pessoas de forma geral. Então, começando pela vitamina D, né? Que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, né? Se já sabe hoje em dia que a vitamina D, ela na verdade é um hormônio, né? Era confundida com vitamina, mas enfim. E ela é produzida principalmente pela exposição ao sol, pela radiação ultravioleta do sol. Então a gente precisa mesmo tomar sol, né? Por isso que eu até coloquei essa frase aqui: onde tem sol tem vida, porque é isso mesmo, tá? A vida não acontece sem o sol, né? Então, aqui, a vitamina D é capaz de combater a depressão por modular o sistema nervoso, preservando as células cerebrais e nervosas e reduzindo a inflamação de forma geral, além de ter papel importante na imunidade, tá? A vitamina D, ela é assim, ela é diametralmente oposta ao cortisol, digamos assim. Quanto mais vitamina D, menos picos de cortisol você vai ter. E o cortisol, a gente sabe, né, que é o hormônio do estresse, que é super importante, né, para a gente acordar, se manter ativo, mas em níveis muito elevados, ele vai ser prejudicial. Então, a vitamina D ela é muito, muito importante nesse sentido de controlar os níveis de estresse e de proteger o sistema nervoso, as células nervosas. Ela tem essa função neuroprotetora, tá? Níveis baixos de vitamina D podem aumentar em 75% o risco de uma pessoa desenvolver depressão em qualquer idade. Isso daqui é muito sério, tá? Se vocês procurarem, se aventurarem a procurar no mundo acadêmico, no PubMed, vocês vão ver dezenas de milhares de estudos correlacionando a vitamina D baixa e depressão, tá? Então, para pessoas com depressão, é praticamente impossível não falar de vitamina D. Uma pessoa que toma antidepressivo e não toma vitamina D, me revolta. Eu fico nervosa vendo esse tipo de coisa, porque a pessoa poderia não estar tomando remédio ou estar tomando doses muito pequenas por curtos períodos de tempo, se ela conseguisse regular pelo menos a vitamina D dela, tá? Porque ela realmente ela influencia demais no funcionamento do cérebro, né? Do sistema nervoso principalmente, ela depleta muito, quer dizer, o cortisol depleta muito a vitamina D, que pode acabar desencadeando todo esse sistema aqui de depressão. Aí aqui deixei alguns sintomas de deficiência de vitamina D para vocês avaliarem se vocês têm e para vocês observarem nos pacientes e clientes de vocês, para vocês conseguirem, pelo menos, ter uma hipótese, uma suposição de se pode ser uma deficiência, tá? De vitamina D. Então, imunidade muito baixa, né? Porque lembra que a vitamina D, na verdade, é um hormônio, ela é o principal hormônio modulador do sistema imune, tá? Também vai influenciar no intestino, que a gente falou mais cedo. Dores musculares, espasmos, problemas ósseos, né? Porque a vitamina D, ela participa muito dessa questão da saúde óssea também, né? Em consolidar o cálcio nos ossos, evitar que o cálcio se acumule nas artérias, enfim. Queda de cabelo, dificuldade de cicatrização, inclusive para pacientes, por exemplo, diabéticos, a vitamina D é super importante, né? Porque pacientes diabéticos não cicatrizam muito bem. Alteração de sono, tá? Porque a vitamina D também, ela sinaliza para o nosso cérebro o quando é dia, quando é noite, porque, né, ela vem principalmente do sol. Então, se a gente está produzindo vitamina D, o nosso corpo entende que é dia, que tem que ficar acordado. Tanto que se você se você tomar vitamina D à noite, a longo prazo prejudica o seu sono, tá? Cansaço e fadiga, enxaqueca, distúrbios de metabolismo são alguns sintomas de deficiência de vitamina D. Agora, sobre valores de referência, tá? Isso daqui é mais a nível de exame de sangue. Seria mais para vocês verem de vocês mesmos, porque acho que dificilmente alguém vai pegar exame de sangue de cliente, né? Acho que é muito difícil isso, mas
Só para vocês terem noção, tá? De valor de referência otimizado. Isso daqui é otimizado. Porque, deixa eu explicar uma coisa. Eu vou até abrir minha câmera. Valores de referência de laboratório, aqueles que você faz exame de sangue e aparece lá, valor de referência de tanto até tanto. Observem, é um valor de referência gigantesco. Tipo assim, da vitamina D, por exemplo, é de 30 a 200. Na verdade, a vitamina D é mais a 100, assim, de 30 a 100. Vocês acham que a pessoa que tem uma vitamina D de 30 é igual à pessoa que tem uma vitamina D de 100? Aqui, é 100 unidades de medida, tá? Aí varia o nutriente. Não é igual. Então, o que eu quero que vocês entendam é, o valor de referência de laboratório, ele precisa estar sempre perto do limite máximo, porque é o valor mais otimizado, tá? Porque como que é feita essa média? Como que as pessoas descobrem como que é feito esse valor de referência? Eles pegam todas as pessoas que fizeram aquele exame, somam e tiram a média. Só que essas pessoas que fizeram aqueles exames, elas vão fazer esses exames já doentes. Porque pessoa saudável não faz exame, certo? A pessoa vai no hospital procurar uma ajuda médica porque ela está com algum problema. Então, essa média do valor de referência é uma média de pessoas doentes. Pessoas saudáveis, para a pessoa estar realmente saudável, o valor de referência é outro. Sempre vai ser mais, assim, na maioria esmagadora das vezes, vai ser mais alto do que o valor de referência que mostra no exame. Por isso, quando vocês fizerem exame de sangue e vocês olharem lá, o valor de referência da vitamina D, entre 30 e 100, e a de vocês tiver 40, vai estar como se estivesse certo. Ah, tá bom, tá dentro do valor de referência. Só que o valor de referência é o valor de referência de doente. Não é de uma pessoa saudável. Então, pode ser que você esteja com deficiência, mas que esteja dentro do valor de referência do laboratório, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Que muitas pessoas, elas têm deficiência e não estão suplementando porque elas acham, e o médico delas também acha, porque isso é pouco falado ainda no Brasil, principalmente, mas eles acham que tá tudo certo, quando na verdade não tá. Então, só esse adendo que eu quero alertar vocês. Valor de referência, procure sempre deixar o mais próximo do limite máximo possível, tá? Então, vou fechar minha câmera de novo para me dar agonia ficar olhando para minha câmera travando do lado. Enfim. Então, da vitamina D, o valor otimizado é 80 nanogramas por ml. Então, isso aqui é o valor de referência que vai aparecer no exame. O mínimo do mínimo do mínimo é 50, tá? Mais legal manter acima disso daqui, 80. Isso daqui já tem uma ação mais neuroprotetora, tá? Níveis acima desse daqui já vai atuar mais a nível de cérebro, já vai atuar mais a nível de sistema nervoso, tá? Tem pessoas que vão precisar de doses maiores? Tem pessoas com autoimune, pessoas que têm autismo, né? Transtorno do espectro autista, ou enfim, tem pessoas que vão precisar de doses maiores, mas aí é com acompanhamento médico mesmo, tá? Principais fontes da vitamina D. Sol. De graça, gente. R$ 0 toma sol. 20 minutos pelo menos, sem protetor solar, porque se você passar protetor solar, você não vai estar absorvendo porcaria nenhuma. Entre 10 e 2 da tarde, que é o horário de pico do sol. Porque a vitamina D, ela depende dos raios ultravioletas da radiação solar para ser produzida. Tomar sol de manhã cedinho à tarde não produz vitamina D. É gostoso, é uma delícia, mas não serve para vitamina D. Precisa ser no horário de pico, tá? Só que não precisa torrar no sol também, porque senão você vai se queimar. É só 20 minutos. Aí expondo pelo menos os braços, as pernas e o rosto, né? Já é o suficiente, mas se você puder expor mais área de pele, tá ótimo também. Suplementação via oral. Isso daqui é interessante fazer com acompanhamento, tá? Mas a dose seria 200 unidades por quilo. Então, você pega o seu peso e multiplica por 200 e você vai descobrir quantas unidades, né, que a vitamina D é medida principalmente por unidades, você precisa tomar, tá? Mas isso daí é
você precisa de uma receita, enfim, só para vocês saberem, porque a vitamina D se dá muita subdose. 2.000 unidades, 4.000 unidades, gente, isso é subdose, isso é dose de criança. Se uma pessoa com deficiência de vitamina D tomando subdose, não sobe nunca, nunca. Então, ela precisa de uma dose maior, feita com acompanhamento correto, ela consegue, tá? Isso daqui, né, são alguns elementos. Então, os ovos, fígado, principalmente bovino, e o salmão, eles têm vitamina D. Os cogumelos também, alguns cogumelos têm vitamina D, mas é uma vitamina D, assim, é muito pouco. Você teria que comer quilos e quilos disso daqui para ter a dose adequada por dia. Mas é legal, né, comer, você vai estar comendo um pouco também, tá? Próximo, ferro. O ferro é um dos minerais mais importantes do organismo. Por quê? Porque o ferro está presente em tudo. Ele é um mineral que está presente em todas as nossas células sanguíneas, né? E é ele que carrega o oxigênio. E é ele que leva o oxigênio para as células fazerem o processo de respiração. Então, sem ferro, a gente basicamente não respira. As nossas células é como se elas ficassem asfixiadas. E a nível cerebral, né, um cérebro com baixa oxigenação, ele não funciona. Assim, resumidamente, ele não funciona, tá? Tem áreas do cérebro que são mais sensíveis, ó, tipo o hipocampo, que é a área que processa, né, a imaginação, as memórias, enfim. Ele pode ficar prejudicado, tá? Enfim, então, só vou ler isso aqui rapidinho para ver se tem mais alguma coisa para ser citado a nível de saúde mental do ferro, né? Então, ele está presente em todas as funções do organismo, síntese de DNA, ó, muito importante para o nosso DNA, sem ferro a gente não consegue fazer síntese de DNA, regeneração das células, desintoxicação, nosso fígado precisa de muito ferro para filtrar o sangue, para eliminar toxinas, tá? Porque se você não tiver ferro, o seu fígado não vai conseguir eliminar as toxinas que a gente produz e que a gente come, e toxina acumulada, lembra do intestino? Toxina acumulada chega no cérebro e dá problema. Um corpo envenenado, enfim, está envenenado, ele não vai funcionar adequadamente, tá? E também, como eu havia dito, o transporte de oxigênio e geração de energia, tá? Isso aqui é muito evidente, eu posso relatar isso no meu caso pessoal, porque recentemente eu suplementei ferro endovenoso, ou seja, também ferro na veia, porque a minha ferritina estava baixa, né? Inclusive, eu vou falar sobre suplementação mais à frente. E, assim, é muito gritante a diferença de você suplementar um ferro. Parece que, nossa, eu tenho mais energia, parece que eu acordo mais descansada, eu tenho mais concentração, mais foco, até, assim, mais controle emocional, real mesmo, tá? Tipo, hoje, por exemplo, eu postei um vídeo no Instagram e esse vídeo, né, teve bastante visualização, e tem gente me xingando no vídeo, né? Enfim, internet, né? Internet é assim mesmo. E, meu, eu fiquei na paz de Cristo. Controle emocional total, assim, eu olhei para aquilo, achei engraçado, coisa que há pouco tempo atrás eu ficaria nervosa. Então eu senti que, eu não sei se foi exatamente o ferro, mas enfim, só relatando para vocês, que depois que eu experimentei o ferro, parece que eu me senti mais estável, sabe? Eu pude perceber isso em mim, tá? Essa mudança, e também a disposição física, menos fadiga, enfim. Então, às vezes, você está tratando um cliente que está reclamando de procrastinação, por exemplo, e, na verdade, ele não claro que tem a questão mental, comportamental dele, mas às vezes ele também está anêmico. E isso faz com que o corpo dele fique cansado mais rápido e que ele perca o foco nas atividades dele. Então, esse seria um exemplo, por exemplo, de como que vocês juntariam a parte terapêutica com a suplementação de ferro para tratar um caso específico, né? De caso de procrastinação, enfim, cansaço, etc. Tá? Então, a deficiência do ferro, né, só recapitulando, acarreta uma má oxigenação das células, danos nas hemácias, que são essas células sanguíneas, e áreas cerebrais sensíveis, né, como o hipocampo, geram alterações de humor quando estão com baixa oxigenação. Sintomas de ferritina, tá? Baixa. Ferritina são estoques de ferro, ok? Porque tem
o seu ferro sérico, que é o ferro iron circulate no seu sangue, e tem a ferritina, que é o seu estoque, como se fosse a sua conta poupança de ferro, que fica no seu fígado, tá? Fadiga, cansaço extremo é o principal sintoma de anemia, né? Quando a pessoa está anêmica, ela fica muito fadigada, muito cansada. Tontura, isso aqui eu tinha muita tontura. Fraqueza muscular, raciocínio comprometido, a pessoa não consegue pensar, gente. Então, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo de atender clientes que parece que a pessoa não entende o que você está falando, sabe? Você pergunta para ela, você pede para a pessoa fazer uma conta, ela não consegue. Pode ser por conta de baixa, ferritina baixa. Unhas quebradiças, pele seca, sonolência, muito cansaço, né? Como ele dito aqui, perda de memória, porque lembra, prejudica áreas sensíveis do cérebro, como o hipocampo. Então, a pessoa pode ter perda de memória também. Baixo rendimento físico, enfim, são alguns sintomas da deficiência de ferro que vocês podem estar observando. E valores de referência, lembrando, né, otimizados, da ferritina, entre 70 nanogramas e 150 nanogramas, tá? Da ferritina. Então, a minha, só para vocês terem uma ideia, estava 28, mínima é 70. Isso aqui é muito importante, principalmente para mulheres, né, em fase reprodutiva, que menstruam, que acabam perdendo muito sangue. É muito difícil para uma mulher ter uma ferritina alta, tem que suplementar muito na veia, por conta da perca de sangue mesmo, mas dá para manter nesses níveis aqui, se fizer uma suplementação certinha. Enfim, só para citar, também tem alguns minerais que competem com o ferro, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Com uma orientação correta, dá para manter nesses níveis, e assim, isso daqui é o mínimo, tá, gente? Mínimo. Uma pessoa com ferritina abaixo disso daqui, ela vai estar vivendo na reserva. É como se ela vivesse com um tanque na reserva. O corpo está sempre no limite, sabe? E o corpo estando sempre no limite, ele vai ficar sempre estressado. E isso por si só já é prejudicial para a saúde de um geral, né, da pessoa, mas também para a saúde mental dela, tá? Então, uma ferritina acima também de 250 indica inflamação, tá? Porque o ferro também, ele pode ser, em excesso, ele pode ser neurotóxico, inclusive, tá? Então, o ferro, ele tem que ser dosado com muito cuidado, porque tanto a falta quanto o excesso dele podem prejudicar o cérebro e o corpo como um todo, tá? Então, as principais fontes de ferro, carne vermelha, principalmente as vísceras, tá? Então, fígado, os órgãos, né? Folhas verdes escuras, então, a couve, rúcula, agrião, tá? As folhas escuras, espinafre, leguminosas, que são, né, os feijões, a soja, ervilha, lentilha, grão de bico, e o ovo também é uma fonte boa de ferro, tá? Que você pode estar comendo, consumindo aí tranquilamente pela alimentação. Só atento aqui para a carne vermelha, que ela é excelente em termos de ferro, porém ela pode ser um pouco difícil de ser absorvida por algumas pessoas, tá? Porque a carne vermelha exige muita capacidade digestiva. Então, é só atentar para isso, né? Se a pessoa tiver problemas com a carne vermelha, talvez é melhor apostar em outras fontes de ferro. O próximo aqui, tá acabando, tá, gente? O próximo, vitamina B12. Eu trouxe um recorte do complexo B, apostei na B12 porque ela tem uma relação super direta com os neurônios. Mas quero deixar claro que vitaminas do complexo B, todas elas trabalham em conjunto, todas elas vão ter algum tipo de atuação a nível nervoso, tá? E a nível cerebral, ok? Mas a B12 ela tem um destaque especial, porque ela também trabalha a nível de hemácia, então você por ferro, você pode ter anemia por B12, tá? Então, ela pode prejudicar, a deficiência da B12 pode prejudicar a saúde mental, né, a nível cerebral, pela deficiência, né, pela má oxigenação também do seu cérebro. Enfim, ela também é responsável pela manutenção do sistema nervoso, né, como eu havia dito, e pelo desenvolvimento cerebral, tá? Reparação do DNA, metilação, etc. O complexo B, ele é super importante para o nosso corpo de forma geral. Mas, qual que é o grande destaque da vitamina B12?
é a sua proteção dos neurônios, né, pela bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa gordurosa que recobre os nervos e as células cerebrais. Então, imagina que é como se os nossos neurônios e os nossos nervos, nossas células nervosas, fossem fios. Fios de cobre, né, como a gente tem, né, os fios que a gente usa, né, na nossa rede elétrica, são fios que conduzem eletricidade, certo? Nas nossas células cerebrais é a mesma coisa. Então, a gente conduz corrente elétrica pelos nossos neurônios, né? Na hora que acontece uma sinapse, está acontecendo ali uma condução de eletricidade. E, da mesma forma que os nossos fios, eles são recobertos por uma capa, para que eles fiquem protegidos e para que essa corrente elétrica passe, tá travando? Tá parecendo que a internet está... Ah, não deu certo, travou? Não, Enfim. tá tudo bem. Tá tudo bem, Ah, tá bom? tá Beleza, bem. então. Às vezes dá uma Tá bom. travadinha, mas não está atrapalhando, fica tranquilo. Ah, beleza, então. É que apareceu a mensagem na minha tela que o Instagram estava lento, mas tudo bem. Tá funcionando, tá ótimo. Tá, então continuando. A B12, ela funciona como essa capa que recobre os fios, né? Então, os nossos fios da nossa rede elétrica, eles são recobertos por uma capa protetora para que essa corrente elétrica chegue inteira, ou com o mínimo de dispersão possível, até o objetivo dela. E os nossos neurônios são a mesma coisa, tá? Eles conduzem essa eletricidade, se eles não estiverem encapados, digamos assim, essa corrente elétrica que acontece, ela vai ser perdida, ela vai ser dispersada e vai dar problemas nas sinapses, né? A gente não vai conseguir conectar a sinapse. E a B12, ela entra aí. Ela contribui para a formação dessa capa que protege os nossos nervos e que garante a conexão nervosa e sináptica. Deficiência de B12, gente, é aquela clássica pessoa que não consegue juntar Lé com Cré, sabe? Aquela pessoa que a fala dela é embotada, o raciocínio dela é confuso, ela se esquece das coisas, ela não consegue juntar 2 mais 2, sabe? Ela tem um raciocínio muito dificultoso. Essa é a pessoa com vitamina B12 baixa. Clássica. Não sei se já aconteceu de vocês atenderem. Aconteceu comigo também, uma cliente que, meu, eu tive que explicar para ela a forma de pagamento 5 vezes, porque ela não entendia. Tipo, ela não conseguia entender como que pagava. Era só fazer um Pix. Ela não conseguia entender como que pagava. Foi uma coisa muito bizarra. E eu sinto que ela continua não entendendo, assim, de tão, assim, uma coisa muito gritante quando a pessoa está com a vitamina B12 baixa, tá? E uma B12 baixa por longos períodos pode causar danos neurológicos severos e incapacidade de conexão neurológica. Então, é como se os neurônios eles não conseguissem juntar mais, eles não conectam mais. Não tem conexão sináptica, não tem corrente elétrica, a pessoa ela fica quase que em curto-circuito ali. Então, a B12 é muito importante nesse sentido. Então, sinais, né, de B12. É muito semelhante ao do ferro, né, porque envolve a questão da anemia também, então, fadiga, cansaço, formigamento dos membros, porque ele tem relação com o sistema nervoso, né, então a gente começa a sentir, principalmente nas pontas dos dedos, nas pernas, do joelho para baixo, começa a ter um formigamento, por falta, né, da B12, né, nos nervos, dificuldade de equilíbrio nos movimentos, então a pessoa também não, ela perde esse senso de equilíbrio, ela fica esbarrando nas coisas, perda de memória, dificuldade de raciocínio, confusão mental, irritabilidade, depressão, delírio e paranoia. Isso daqui já são casos mais graves, tá? De deficiências crônicas de B12, que a pessoa ela pode sim ter delírio, pode sim ter paranoia. Então, às vezes, você está tratando uma pessoa que chega para você, né, com um caso às vezes meio grave, né, de psicose, enfim, e se você não olhar para a B12 dela, pode ser que você não consiga tratar essa pessoa da forma adequada, né, porque lembra, o corpo às vezes não está preparado para receber a terapia que você está aplicando com ela.
Então, é interessante, né, nesses casos, mas né, clínicos, talvez vocês possam ter de pessoas que deliram, que têm paranoia, até tem alguns estudos que correlacionam com esquizofrenia, com psicose, a deficiência de B12, até com TDAH, com autismo também. Então, são doenças, né, a nível de emocional, também mental, etc., que podem ter relação com a deficiência de B12. Então, os valores de referência aqui, né, entre 600 a 900 picogramas, tá? Eu coloquei PC, mas eu perdi aqui, enfim. Picogramas é outra unidade de medida, enfim. Só para vocês conseguirem olhar no exame, quando vocês fizerem para vocês mesmos, olharem e conseguirem ter como valor de referência. Tem que estar entre isso daqui. Tem pessoas que vão precisar de mais, né? Como eu havia dito, da mesma forma que a vitamina D, autoimune, autismo, TDAH, talvez precisem de mais, mas aí com acompanhamento, tá? Aqui, níveis séricos abaixo de 200 picogramas representa alto risco para lesões cerebrais irreversíveis. Sim, vitamina B12 pode causar dano cerebral irreversível. A pessoa fica realmente lesada, literalmente. E pode ser irreversível. Tipo assim, ele mata, a deficiência de B12 pode acabar matando os seus neurônios e eles não se recuperam mais. Então, é muito sério, é muito sério. E assim, gente, eu cheguei a uma B12 de 216. Eu quase cheguei no limite do limite do limite. E eu me lembro de como que eu era quando eu tinha uma B12 ridícula dessa. Eu vejo, inclusive, eu tinha vídeos dessa época gravados, eu estava, inclusive, revendo esses vídeos esses dias atrás. E o quanto que o meu raciocínio era difícil. O quanto que eu tinha até minha fisionomia, até meu olhar era diferente, gente. É uma coisa muito bizarra. Enfim, é interessante, né, se atentar a isso para não chegar nesse ponto de ter uma B12 tão baixa, assim, a longo prazo, tipo, anos com uma B12 baixa, como foi o meu caso. Eu passei anos com B12 baixa. Não sei o que teria acontecido comigo a longo prazo se eu não tivesse me atentado e feito a suplementação, e agora, graças a Deus, subiu. Mudou muito para mim. A B12 e o ferro foram as coisas que eu mais senti diferença, né? Até no meu desempenho mesmo, em trabalho, enfim. É interessante estar muito atento a isso, tá? E as principais fontes de B12 são as proteínas animais, né? A B12 ela não se encontra em alimentos vegetais. Na verdade, a B12 ela é de origem bacteriana, está presente normalmente no pasto, onde os animais se alimentam, ou né, nas plantas, de forma geral, as bactérias que ficam no solo, tá? E os animais comem essas bactérias, e essas bactérias são sintetizadas na carne dos animais. É mais ou menos isso que acontece. Mas você encontra mais a nível de proteína animal. Então, carnes, principalmente as vísceras, ovos, leite, iogurte, etc. Tá? Ômega 3, estava comentando no grupo sobre ômega 3 esses dias, né? O ômega 3 é tipo o maior turbinador cerebral da natureza. Assim. O nosso cérebro, ele gosta muito de ômega 3, tá? Ele é uma gordura, tá? Com ação anti-inflamatória, cardioprotetora e neuroprotetora. Então, o ômega 3 ele tem uma função muito importante a nível de cérebro, de proteger as células nervosas, tá? E cerebrais. Então, 60% da nossa massa cerebral é composto de gordura, em especial o ômega 3. Então, nosso cérebro é basicamente gordura e água, tá? Os dois juntos, eles compõem aí quase 90% do peso do nosso cérebro. E grande parte dessa gordura do cérebro é composta pelo ômega 3, tá? E o ômega 3 ele tem três formatos, mas eu só coloquei dois que são os mais importantes aqui, que é o EPA, que é esse formato aqui, é uma sigla, tá, gente? Eu não lembro qual que é a tradução dela. Mas o EPA, o ômega 3, nessa forma de EPA, ele atua mais a nível cardíaco, de desinflamação. E o ômega 3 que vai atuar a nível cerebral é o DHA, aliás, DHA, que atua na cognição, memória e no humor, tá? Então, o ômega 3 que vai atuar na saúde mental é o DHA. Inclusive, fica sugestão, que eu vou passar aqui nos próximos slides,
se você for consumir ômega 3 com o objetivo de otimização cerebral, consuma um ômega 3 que tenha mais DHA, tá? Mais do que EPA. Enfim, então o baixo consumo de ômega 3 pode prejudicar as áreas cerebrais responsáveis pelo raciocínio, memória, aprendizagem e manutenção das emoções. Então, assim, gente, basicamente, um cérebro sem ômega 3, ele não tem como funcionar da melhor forma possível, tá? Um cérebro com pouco ômega 3, ele vai meio que se degenerando. Tanto que é realmente isso que acontece a longo prazo, né? Por que as sociedades e as comunidades orientais têm os menores índices de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, né? Pelo menos antigamente, né? Agora ocidentalizou a alimentação deles, então estão morrendo mais de infarto, enfim, mas como era antigamente, eles quase não morriam, eles envelheciam muito bem, eles envelheciam afiados, lúcidos, né? Mentalmente, porque eles consumiam muito peixe, que é o que eu vou passar ali mais para frente, que é a principal fonte de ômega 3 natural, né? Então, o ômega 3 ele vai atuar também a nível cerebral nesse sentido, tá? De também até nível de manutenção de emoções, tá? Ele vai atuar nas áreas do cérebro que fazem essa manutenção das emoções. Então, sinais de deficiência, problemas cardiovasculares, né, como eu havia dito, dores articulares, ele é muito bom para dor, tá? A pessoa que sofre de dor crônica, o ômega 3 é obrigatório. Pele, olhos secos, confusão mental, tá? Perca de memória, raciocínio lento, apatia e desânimo, irritabilidade e inquietação, tá? Coloquei aqui TDAH,